Estreia hoje aqui no programa um novo quadro chamado #Dicas Preciosas. Para você que vai fazer a sua festa de casamento, corporativo ou de 15 anos, é muito importante você prestar atenção nesse quadro. E hoje eu vou trazer uma matéria que eu escrevi no mês passado para uma revista MG, lá de Caçapava. E a ideia é trazer essas dicas. Então eu vou dizer para vocês o que está nessa revista, tá bom? Olha como é importante. Quando você for contratar uma igreja, antes de você assinar a igreja, aquela igreja dos seus sonhos, né? Que geralmente a gente costuma olhar e adorar, antes de você assinar, use a razão, porque alguns pontos, eu vou relatar aqui 9 coisas que aconteceram com minhas clientes que já escolheram a igreja antes de falar comigo ou antes de se informar e tiveram seus sonhos castrados e de sabores desnecessários. Vou relatar um caso. Por exemplo, tem igreja que proíbem o trabalho da cerimonialista ou da assessora. Sabia disso? Por N questões do passado que aconteceram, algumas igrejas entendem, não são todas, tá, gente? Mas algumas entendem que o trabalho de uma assessora é desnecessário ou que algumas assessoras podem atrapalhar do que ajudar. E isso, então, foi cortado. Então, antes de você assinar o contrato, leia no contrato da igreja e a pastoral que pode te informar isso, tá bem? Outra situação, eles podem limitar o número de padrinhos. Então, você vai lá, desenha na sua cabeça que você quer X padrinhos de cada lado e chega na hora, eles não, na hora que a assessora vai verificar isso, ou você vai verificar, passar isso na reunião com a pastoral, eles falam que não podem. E aí você tem, ó, o seu sonho cortado, tá? Muitos é totalmente compreensível porque não tem espaço físico para os padrinhos ficarem ali, né? Mas outras questões não é por espaço físico, é por regras internas deles, tá? Outro terceiro ponto que aconteceu, algumas exigem que as músicas da cerimônia sejam instrumentais. É uma média de 10 músicas. Quando você faz uma cerimônia completa dentro dos ritos da Igreja Católica, em média são 10 músicas que você escolhe. Tem igreja que quer que exige que seja instrumental ou exija que passem pela aprovação deles, tá? Então tem que ter esse cuidado também. Algumas encurtam a cerimônia por atraso, ou então cobram uma multa significativa porque você atrasou. Entendam, todo casamento vai atrasar. Ponto. Por N situações que aqui eu não vou dizer, mas toma cuidado, porque o padre tem o total direito na hora de cortar a cerimônia e fazer só o rito mais importante que ele entende ser necessário por conta da doutrina da Igreja Católica, tá? Quinto ponto, proíbem ou limitam a entrada de imagens, de plaquinhas e de outras coisas. Então, quando a noiva vai casar, sempre tem uma criança que entra com a flor, outra criança que entra com a aliança, a outra que entra com a plaquinha ou com a imagem, né? Então, se você tem essa vontade de fazer um cortejo longo, com várias entradas para homenagear aí quem você quer que seja homenageado, toma cuidado para que eles não proíbam você, tá bom? Alguns exigiram que os noivos se ajoelhassem no genuflexório. Genuflexório é um negócio de madeira, é um objeto de madeira, um móvel de madeira com a almofadinha no chão para os noivos se ajoelharem para na hora da comunhão. Tem algumas igrejas que exigem que os noivos se ajoelhem. Então, se você não gosta, não quer, ou seu vestido não te permite, mais um motivo para você prestar atenção no contrato antes de assinar, tá? 8ª dica, exigiram que os padrinhos fizessem curso de padrinhos, né? Então, às vezes, o padrinho não tem tempo, ou mora em outra cidade, ou enfim, por N situações não é viável, tá? Então, preste atenção para não desconfortar nem você nem seus convidados, tá bom? E a minha 9ª dica proibiram decotes, fendas e vestidos curtos de madrinhas. É claro, gente, que aí tem o bom senso também, né? Mas, de qualquer forma, a igreja o padre pode reservar o direito de falar, não, você não entra aqui desse jeito, tá? Então, assim,
Primeiro, não são todas as igrejas, a gente está falando aqui do universo do Vale do Paraíba, não são todas, mas algumas têm uma ou outra especificação, uma ou outra limitação. Então, antes de você assinar contrato, veja se o seu sonho cabe nas adequações da igreja. Agora, também não é para você mudar as regras da igreja. Cada igreja tem suas regras. Aí eles têm o direito de ter essas regras. Basta você escolher o que você acha melhor para não ter desconforto nem para você, nem para seus convidados, nem para a igreja, nem para a assessora, tá bom? Então essa é a dica preciosa que eu te dou. E uma consideração, se você não se encaixar nos moldes da igreja, casa num espaço aberto, numa chácara, num salão de festas, e aí você não faz o casamento com o celebrante, faz o casamento não faz o casamento com o padre, faz o casamento com o celebrante ecumênico que vai até você para fazer aí os seus desejos do jeito que você quiser. Tá bom? Espero aí que tenha ajudado. Então, essa é a dica desse programa. No outro programa tem mais. Tchau!